Bom dia. Estamos aproveitando aqui mais uma vez para, nesse dia 31 de março de 2020, né? 2020. Como todos nós estamos em casa, respeitando o edital do governador do estado do Ceará, e temos a necessidade de fazer uma prece, de elevar o pensamento até a Deus, o Criador. Essa é a única maneira de nós estarmos ligados, seja aqui ao vivo, a princípio com algumas pessoas, ia ser pelo YouTube, mas a nossa internet com Wi-Fi falhou, então tivemos que usar o 4G, transmitindo pelo Facebook. Então agradecemos aí essas 3 pessoas que estão iniciando conosco. Depois eu acredito que a gente vai gravar, vai ficar gravado e as outras pessoas terem acesso, que não é fácil dominar essa tecnologia. Quando ela cai, dá problema e a gente tem que ficar ligando e às vezes não se atende, né? Principalmente agora, nesses dias em que nós temos a dificuldade até de falar, né, com as pessoas que dão manutenção à internet, né? Então nós vamos daqui a pouco fazer uma pequena leitura que a Sandra vai ler do livro do Emmanuel, para que a gente medite um pouquinho, né? Pense um pouquinho, né? Pense um pouquinho em Deus. Logo aqui de novo no pedestal que escorregou, né? E assim, desse modo, a gente vai, aproveitando a imagem do aquário aí, da calmaria do aquário aí atrás, né? Nós vamos fazendo a nossa ligação com Deus e com o próximo. Com Deus e com o próximo. Vamos pedir a luz divina, a luz do Cristo solar. Vamos pedir a Deus, ao infinito, não é? Que aqui em Fortaleza, dia de chuva, não é? Nós possamos cumprir essa tarefa de hoje. Já que nosso espaço físico não pode ser utilizado porque estamos de quarentena e as igrejas, né, estão fechadas. No caso, a Associação de Caridade Samaritana de Jesus está fechada no momento, mas estão abertos os nossos corações, né? Então, eu estou aqui com a Sandra, o Ariel, né? Ela quer ler um pequenino trecho, mas não quer sair na imagem, né? Então, deixa ela ler o trecho, depois a gente faz a nossa oração, ok? Semeadores. Semeadores. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Eis que o semeador saiu a semear. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral.
Pronto, graças a Deus. Semear, não é? A gente está semeando dia a dia, em primeiro lugar, nossos corações. Semeando a paz, a harmonia, a fé e a tranquilidade, né? Já que nós somos como aqueles que estamos tendo a necessidade de ficarmos uns dias parados em casa, tendo essa obrigação, acho que necessária, né? Imposta pela uma doença, né? Que ninguém quer pegar, né? E como a gente obedece às leis de César, dá a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus, nós estamos nesse cumprimento, mas gostaríamos imensamente de estar na CSJ com todos, não é? Nesse momento, fazendo a prece, elevando o pensamento a Deus, aos bons espíritos. Espíritos que todos nós nós somos espíritos. Momentaneamente estamos na matéria, na carne, e mais adiante estaremos no mundo espiritual. O certo é que todos vamos desencarnar, sair da carne, mas vale ficar aqui na Terra cada segundo. Cada segundo é óptimo, né? É ótimo, é importante para todos nós. Vamos começar primeiro com uma Ave Maria, né? Pedir à Mãe de Jesus, Mãe, né? Por afinidade de todos aqueles que a aceitam como o espírito maternal, possa ela nos dar tranquilidade nesse instante, nos dar paz, nos dá harmonia, nos dá alegria, porque a nossa alegria deve ser interna, a nossa alegria tem que estar dentro da gente, não é externa, não é correndo no meio da rua, como também não é como preso dentro de casa. A gente se liberta pela alegria através dos nossos corações, e no momento de prece a gente está com alegria, no momento de prece a gente está com Deus, no momento de prece a gente está com a humanidade. No momento de oração a gente está com os vizinhos, no momento de oração a gente está com todos aqueles que sintonizam conosco, porque sabemos que o pensamento não tem limite, ele se espraia como a onda do mar, né? A onda vai, né? Vai até a areia mais distante, como também a tsunami, ela entra terra dentro e vai longe, né? Não respeitando distâncias. Assim também são nossos pensamentos, a gente espraia o pensamento, não é? Vai no espaço infinito, sintoniza com aqueles que estão pensando, porque nós somos pensamento, e devemos dar qualidade aos nossos pensamentos para sintonizar com os bons e evitar aqueles que pensam negativamente, não é? Então nós não temos medo das doenças, não é? Nós não temos medo da vida, não é? Nós não temos medo do desemprego, não é? Então nós não temos medo de nós mesmos, não temos medo da vida, a gente tem a coragem da fé. Então que essa coragem da fé alimente o coração de cada um, seja uma semente que seja plantada e aguada todo dia, né? Todo dia a gente tem que colocar água, né? E a prece é essa água límpida, cristalina, que a gente bota no coração e faz nascer essa semente, e todo dia a gente vigia para que ela seja a sementeira da paciência, para que ela seja a sementeira do amor ao próximo, para que ela seja a sementeira da paz. Então, se de Maria, mãe de Nazaré, mãe de Jesus de Nazaré, esse manto de luz possa cair sobre nós, manto azul da cor do céu, possa lavar nossos pensamentos com a onda do mar sagrado, não é? Que a espuma branca do mar possa lavar os nossos pensamentos, tirando os miasmas, né? Por que não dizer também afastando os vírus da maledicência, os vírus do egoísmo, os vírus do desamor. Ave Mãe, cheia de toda graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Divina Mãe de Luz, rogai, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne e do nosso reencarne, tantas vezes necessitarmos voltar para a escola terrena, realinhando e apontando os rumos melhores, né? Nem sempre o mal é o mal, né? O caos, né? A tempestade, né? Também limpa a atmosfera, né?
as dificuldades nos ensinam a enfrentar problemas e a encontrar soluções. Então, que nós possamos encontrar as soluções na dificuldade. Hoje nós estamos aprendendo a meditação, forçadamente, ficar em casa, para não haver discórdia, para não haver enfrentamento dentro de casa, que haja silêncio. A voz do silêncio fala bem mais alto do que a discórdia. Calar é falar com o coração. Vamos pedir por todos aqueles que estariam no YouTube conosco agora, mas infelizmente a internet nos impossibilitou, a gente teve que passar para o 4G. Amanhã, se estiver tudo normal, a gente volta de novo para o YouTube, não é? Agradecendo ao Maurício, não é? Que está aí, Tauchman, não é? Que nós aqui, o Maurício aí, com as 4 pessoas que nós estamos observando aqui, possamos, enfim, irradiar o nosso pensamento por todo o planeta Terra. Lá onde tudo começou ali, a China, né? Se começou na China e veio bater no Brasil, passeando pela Europa, enfim, pela Ásia, América do Norte, né? Porque também precisamos, né? Precisamos também urgentemente, né? Precisamos da lapidação do vírus. Né? O diamante, ele só brilha depois de ser lapidado, depois que ele sofre. Aí ele começa a soltar os raiozinhos de luz, né? E esses raios luminosos, não é? Soltados por esse diamante, protótipo de diamante que somos nós, é capaz de irradiar a saúde, a paz e a harmonia em toda a humanidade. Nada mais forte do que o pensamento. Nenhuma bomba atômica, nenhuma bomba de nêutrons é mais forte do que o pensamento. Aparentemente, o pensamento é frágil, não é? Mas na realidade o pensamento é forte, nos coloca nos altos píncaros da verdade, ou quando nós não pensamos bem, pensamos mal, nos coloca no lodo das irreflexões e do sofrimento consciencial que dói, não é? Que dói mais do que qualquer doença física. Vamos pedir aos índios, né, das matas, aos espíritos, né, porque os índios sempre acreditaram nos espíritos. O homem civilizado só muito depois, né, principalmente com Allan Kardec, que ele vem acreditar racionalmente. Mas os índios, né, incivilizados para nós, já sabiam dessa verdade há muito tempo, né? Os povos da antiguidade se comunicavam com espíritos, né? Espírito do vento, né? Espírito do fogo, espírito do ar. E a nossa concepção hoje de espírito é aquela em que nós estamos ligados ao maior espírito, que é Deus, o Senhor, né, da criação. E nós estamos mergulhados no pensamento de Deus. Toda religião acredita em vida após a morte, então todos acreditam em espírito, hoje, né, na cristandade. Mas nós, com propriedade, estudando a doutrina espírita, vemos no perdão de Deus a reencarnação. Então Deus perdoa, nos permitindo reencarnar. Se não houvesse esse perdão, não atingiríamos jamais a santidade. Né? Francisco de Assis foi a reencarnação, não é, do João, que foi preso na ilha de Patmos, não é, isolado, não é, na ilha de Patmos. Depois veio Francisco de Assis ensinando o amor aos peixes, às aves, às plantas e com principal propriedade ao ser humano. Não se ama o ser humano se não amar a natureza. Os pássaros, os animais domésticos, até mesmo os animais selvagens, né, têm a sua função, em que nós devemos também aprender esse amor a todos, né, a toda a criação. Então que os índios, Pena Branca, com seu cocado de luz, adentre a residência de cada um, de evangélicos, de católicos, de espíritas, de umbandistas, de ateus, né? Nada mais no mundo está sendo tão essencial do que trabalhar a energia do pensamento, a única capaz de neutralizar as viroses e as parasitoses da inconsciência humana. Né? Então nós estamos aprendendo agora solidariedade forçados. Né?
solidariedade forçada. Ninguém nunca viu tanta gente, empresários, né, associações, pedindo alimento, pedindo remédio, pedindo para que seja feita tubos de oxigênio, né? Então o mundo precisa parar para pensar, né? Então não há uma terceira guerra mundial provocada pelo bicho homem. Não há uma terceira guerra provocada pelo animal homem, que só pensa em guerra, em destruição. Às vezes começa dentro de casa, né? Porque a destruição, a desarrumação, a desavença mundial começa na célula lá. E que a gente tem que recompor o nosso lar todo dia. Passou o dia, passa a página, ontem não foi bem, então vamos pedir a Deus, hoje seja luz, hoje seja paz, hoje seja bem, que nós aprendamos a caminhar juntos com as dificuldades, com os problemas, na calmaria do mar calmo e na tempestade, né, das ondas bravias, né? Então permita Deus que essa tempestade primeiro acalme dentro da gente, do nosso coração, que o inimigo comum é um vírus invisível que você não tem como metralhar, né? Esse vírus invisível você não tem como prender, né? Esse vírus invisível é o resultado da maledicência do homem, maledicência do ser humano, né? Então esse vírus invisível é resultado de nós mesmos, não é resultado da China, não é resultado do que os chineses se alimentam. A China apenas foi o canal de absorção da maldade coletiva da humanidade. De lá foi pulverizado por toda a terra, obrigou o ser humano a entrar dentro de casa, a aprender tolerância familiar. Porque fora de casa você não sabe se tolera no dia a dia e todo dia os seus familiares. Então nós somos obrigados a entrar dentro de casa, fechar a porta, né? Como os animais, né? Que quando são enjaulados começam a se irritar, né? Então nós devemos ser maiores do que o reino selvagem, porque somos já do reino hominal e não animal. Então que venhamos a aprender essa assertiva, né? De que o perdão começa de casa, o amor começa de casa e a guerra começa a cessar dentro de casa. E que a humanidade jamais se utilize de armas físicas que matam o corpo físico, não é? E utilize esses recursos dessa ciência das armas para se armar de bondade, para se armar de espiritualidade, para se armar de alimento, para se armar de harmonia. Vamos pedir aos pretos velhos, que foram os escravos, não é? Que vieram amarrados, manietados nos navios negreiros e cujo Brasil tem o seu karma, também está pagando, não é? Por ter maltratado, espezinhado, não é? Espancado a raça negra. Em Roma, na Itália, está se pagando porque terem colocado os cristãos nos circos máximos. Então o vírus está cobrando em cada país o débito de cada nação, conforme o que assim realizaram na Espanha. Teve a Inquisição, onde hereges foram trucidados, hereges, médiuns, né, chamados de bruxos. Então cada país está tendo a sua cota necessária de ressarcimento de dívida. Então o mundo tem a sua consciência coletiva, e essa consciência coletiva está sendo pago, né, por todo o globo terreno, e graças a Deus estamos pagando as dívidas, porque o vírus só vai achar quem combina com ele, quem sintoniza com o vírus, emocional, espiritual, psiquicamente, né? Aqueles que sintonizam com o vírus, né, têm débitos. E que bom quando a gente pode pagar os débitos das nossas dívidas para se livrar da consciência pesada, para tornar-se leve, né, como as asas
de um pássaro alçando voo no espaço infinito, né? Como uma andorinha, por exemplo. Então vamos pedir também à irmã Sheila, o espírito da irmã Sheila, né? Quando a humanidade vai entender e vai aceitar que a reencarnação existe, que nós temos o corpo espiritual e o corpo material, vai aceitar mais com a dor, né? Porque todo mundo tem medo do terrível da morte, né? E quando a gente sabe que tem a outra vida e a vida continua, não tem um céu utópico, mas tem um céu real, onde cada um está no espaço que sua consciência o permite. Então tem vários andares, desde os andares mais baixos, né, a escuros, né, dos umbrais, das regiões umbralinas e pegajosas do mundo espiritual, escorregadio, das cavernas, né, até termos planos intermediários, colônias, universidades, hospitais, né, enfim, escolas, porque existe a matéria e a antimatéria. Então a antimatéria é um lugar de vida maior e que demanda mais tempo do que a vida na Terra, no mundo dos encarnados, que não dura 100 anos. Não dura nada, absolutamente nada em relação ao infinito. É um abrir e fechar de olhos. Escapa do vírus, mas não escapa do desencarne. Então o grande vírus é a nossa rebeldia. O grande vírus é a nossa irritação. O grande vírus é a nossa falta de solidariedade. O grande vírus é a nossa reflexão. Então vamos criar um pouco de coragem e não ter essa fé, né, falseada em seu princípio, né, daquela fé só em Deus e em você e o próximo nada. Vamos começar essa fé ativa, começando do pedaço de pão. Lembrando do irmão, ninguém perdoa, não há perdão sem começarmos pelo pedaço de pão. Porque é um treinamento para o pão mais difícil de se doar, que é o perdão, né? Mais fácil botar a mão no bolso, né? E distribuir algumas espórtulas medicamentosas para o estômago doente, que só o alimento pode sanar. Quimioterapia. A quimioterapia maior é aquela que nós fazemos combatendo dia a dia a morte da fome, que enlouquece, aborrece, entristece e coloca o ser humano ferozmente tentando atacar aqueles que estão nos seus palácios com todo o conforto, com seu ar-condicionado, com a sua cama enfeitada, com a sua geladeira empanturrada e o estômago, né, excessivamente alimentado. Vamos pedir a Deus, a grande luz do universo, vamos pedir ao Cristo solar a nossa paz, que nós estamos aprendendo dentro de casa. Dentro de casa as pessoas ficam mais irritadas, porque estão presas. Não é? Ai, mas tem aumento da violência doméstica. Não, a violência está dentro do homem, não está dentro de casa. A violência está dentro de cada um, não está porque está dentro de casa. Está obrigado dentro de casa a manifestar a paciência. Obrigado por estar dentro de casa para manifestar a sinceridade. Está dentro de casa para manifestar a solidariedade com os seus imediatos. Mas depois espalhar pela humanidade inteira, sair do seu casulo egoístico, que todo mundo se tranca dentro da sua casa, se a sua panelinha estiver bem, as outras não estou nem aí. E isso quem faz são os religiosos mesmo, que acham que é só rezar e nada fazer, só se ajoelhar e nada ajudar. Então permita Deus que esse vírus sacrossanto, que já é um atenuante para o planeta Terra, um atenuante para males maiores que não aconteceram, como a Terceira Guerra Mundial, que saía pulverizando e torrando todo mundo. Então, antes o vírus, como bomba, demoledora das velhas estruturas, para o surgimento dos novos andares da evolução terrena. Então nós estamos e somos espíritos, vamos pedir a Pai Joaquim de Aruanda
né? Também tento ser espírita, mas não espírita radical, que não aceita os pretos velhos por racismo e herança de outras vidas, que não aceita em suas mesas o índio, o caboclo, e foi obrigado ao nascimento da Umbanda, Umbandã, lá do bom, para poder, enfim, canalizar a presença dos silvícolas, dos caboclos, dos índios, pelo qual espíritas, puristas ou racistas, infelizmente tenho que dizer isso, impediram a presença dessas nobres almas aceitas pelo Dr. Bezerra de Menezes, aceita por Sheila, aceitas por André Luiz. Não há o espírito espírita, há o espírito da caridade, há o espírito da solidariedade, que pode ser o católico, o espírita, o ateu, o umbandista. Então vamos pedir a João Pescador de Almas que lance sua teia de luz sobre todos nós, teia luminosa sobre todo o planeta Terra, para que nós possamos enfrentar corajosamente os vírus, sem desdenhar da sua letalidade, porque ele está fazendo a sua função higienizadora do planeta Terra, tanto que até a poluição diminuiu, viu? Vocês estão de acordo? Até a poluição diminuiu. Não só a poluição dos gases lançados pelos carros, mas a poluição também mental diminuiu. As pessoas estão com a sua família e elas têm que primeiro aprender a viver com sua família. É você, o seu gato, cuidando dele, é você, o cachorrinho, o animal doméstico, isso é uma família. Ou é você, sua companhia, seu companheiro, sua companheira, heterossexual ou homossexual, não importa. Ou a sua família, você e seus móveis para limpar. Então eles são seus filhos e precisam de limpeza para você não viver cheio de viroses ao redor. Precisa de limpeza. Vamos limpar o coração. Vamos pedir a João Pescador de Alma que lance sua teia de luz sobre todos nós, espíritos encarnados, e vamos pedir também pelos espíritos desencarnados, que desencarnar não é adquirir a saúde imediatamente, não. Tem que aprender a adaptar-se, a caminhar com seu novo corpo espiritual, e milhares estão desencarnando sem saber como tratar da outra vida. Então, louve a Deus, a todos nós, a doutrina dos espíritos. Graças a Deus, a doutrina dos espíritos, que diz: fora da caridade não há salvação. Salvam-se católicos que fizerem a caridade, ateus que fizerem a caridade, umbandistas que fizerem a caridade. E nós, da Associação de Caridade Samaritano de Jesus, vamos ajuntar o pão ainda esse mês e vemos a maneira de distribuir racionalmente, para que as pessoas não deixem de ter a oportunidade de ajudar, de modo que nós não possamos juntar muita gente ao redor, mas a gente vai encontrar a maneira de fazer chegar à mesa do necessitado, ou dos necessitados, Vamos pedir a Deus pela CSJ no Barroso, Associação de Caridade Samaritano de Jesus. Vamos pedir a Deus que essa chuva lave todo o planeta Terra, América do Sul, América Central, Eurásia, Ásia, Oceania, América do Norte. Não nos preocupemos, que o leme está nas mãos do Mestre Jesus, governador da Terra. Não nos preocupemos, apenas aceitemos, tendo a higienização e o cuidado necessário, porque a morte não jamais existirá. E o medo, sim, esse vai existir. É o medo consciencial. O medo consciencial é terrível. Quando se chega perto dos portais da outra vida, o espírito se desespera porque vai prestar conta. Ele sabe isso no seu subconsciente. Então, que João Pescador de Almas lance sua teia luminosa sobre o planeta Terra, sobre as nossas calçadas e ruas, sobre os transeuntes, sobre os vizinhos, sobre o palácio, sobre a palafita,
sobre os lugares secos onde a terra queima e nos lugares cheios onde transbordam os rios. Vamos pedir a Jeremias, o preto velho, que ele tire da casca da árvore as nossas águas. Não sei se vocês botaram a água para ser fluidificada, eu botei aqui em casa. O preto velho Jeremias tire da casca da árvore, das folhas, a seiva, a clorofila, e coloque num copo de água, na garrafa de água de cada um, porque aí está a nossa energia, retirada da grande fonte que não é a gasolina, é a água. Né? Sem água o seu carro não funciona, o seu carro metabólico, biológico não funciona. Peçamos a Deus que o carro da nossa alma também funcione com o líquido da prece, que é o que nós estamos fazendo aqui. E vamos arranjar uma maneira de uma vez na semana nos encontrarmos novamente aqui. Estamos entre o Facebook e o YouTube, até ver o que dá certo. Talvez até o Facebook da associação seja melhor, não é? Mas vamos aí testando. Obrigado à presença dos 9 pessoas que estão na live, não é? Rodolfo Sanz, né? Está aparecendo aqui. Existe um Deus, você está errado. Não é? Se existe só um Deus, nós não estamos errados. Estamos corretíssimos, que se o Deus é teu, o Deus é meu, o Deus é da árvore, o Deus é do mar, o Deus é da estrela, amigo Rodolfo Sanz. Só posso te devolver com um abraço. Mais nada do que isso. Né? O abraço está sendo dado espiritualmente. Né? Estaremos aqui novamente, né? Com você que está aí, com todos que estarão aqui. A nossa crítica é a nossa razão de viver. A crítica negativa é a nossa força de caminhar. Como criticaram o Cristo, negando a Nicodemos, né? Quando ele perguntou: mestre, o que é que faço para ir ao reino dos céus? Hein? Ele respondeu: ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. Mestre, pode ser adulto, entrar na barriga da mãe? Não. Tem que nascer da água e do espírito. De onde é que nós nascemos? Do líquido amniótico, da água. De onde é que a vida no planeta Terra nasceu? Dentro de água. Dentro da água. Não foi? A primeira unidade de vida unicelular. Então, onde é que está a água em nós? Bem, 90% do nosso corpo é água. Ok? Não é? 90% do nosso corpo é água. Né? Então, que essa água lave a revolta, a rebeldia, a desunião dos religiosos que se enfrentam desnecessariamente. Não é? Existe uma única verdade, que é a caridade. Se você estiver disposto a praticá-la, pratique. Pratique a caridade, porque aí está toda a lei e os profetas. Não é? Então, que João, pescador de almas, né, abrace a cada um de nós, esse espírito boníssimo, a irmã Sheila, o doutor Bezerra de Menezes, né, que a grande luz nos permita. A nossa oração, que é o nosso silêncio, é a resposta que nós damos também por aqueles que têm que calçar o sapato na medida que cabe o seu pé. Então, a cada religião é a medida que cabe no seu pé. Permita-nos calçar também o nosso calçado, não é? O nosso calçado da fé que está conosco, não é? Então vamos pedir a Deus, através do nosso Pai Nosso, orar pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, pelos inimigos das nossas ideias, respondemos com prece por eles, por elas, e pelos amigos da nossa ideia, só temos a agradecer. Não é por isso que o Facebook é bom. Ele vai longe quando ele é uma live e vê que nossa motivação é de paz. Né? Já chega de guerra. Já chega de guerra religiosa, principalmente. É por isso que o vírus está cobrando ressarcimento das discussões religiosas, né? Dos dízimos guardados em cofres, as baratas que os ladrões roubam e as traças corroem, obrigatoriamente agora tem que sair em benefício da fome e do desespero de muitos. Não é? Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade como está sendo feita,
assim na terra como nos mundos visíveis e invisíveis. O pão nosso de cada dia, o pão do Espírito, dai-nos hoje, agora e sempre, sempre. Que essa grande luz recaia no pensamento e no coração de todos que nos assistiram e daqueles que também não concordam. Nós só concordamos com uma coisa, o amor ao próximo. Essa é a nossa concordância maior. O nosso perdão de antemão está dado aos nossos opositores e aqueles que sintonizam conosco também. Um grande abraço aqui a Eliane, que eu estou vendo aqui, né? A Alessandra, né? E a todos que fazem parte da nossa querida CSJ. Um grande abraço, que Deus e a luz esteja em nossos corações. Amém.